Será que eu preciso ficar presa apenas a um estilo de arte para eu ter identidade artística? Será que é importante eu fazer apenas um tipo de técnica para ter identidade artística? O que é isso que faz a minha identidade artística? É isso que reforça a minha identidade artística? Eu sei que muitos e muitos artistas têm essa multiplicidade de interesses, essa multiplicidade de expressões, e aí, às vezes, a gente fica assim, nossa, será que o que eu estou fazendo está dispersando, eu estou ficando sem identidade, por isso que eu não tenho reconhecimento? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, vamos aprofundar, entender quais são as armadilhas e quais são as possibilidades que a gente tem aqui dentro desse tema. Deixa eu rebobinar um pouquinho, assim, contar um pouquinho de uma história, só para eu mostrar para vocês uma coisa. O que aconteceu comigo? Eu queria lá no começo eu não sabia que eu ia, quando no vestibular, eu falei, vou prestar artes plásticas e vou prestar música. Então eu lembro que em São Paulo eu prestei artes plásticas na USP e na Unicamp eu prestei música, certo? Terceiro colegial, né? Tinha colegial, falava colegial na época, denunciando minha idade. Terceiro colegial, terminei o colegial e e fui prestar a faculdade. O que aconteceu? Na USP, eu lembro que eu não passei nem para a segunda fase, então eu nem cheguei a mostrar arte nenhuma, só fui lá o vestibular mesmo, eu não passei. Aí, na Unicamp, para música, eu passei para a segunda fase direto, fui lá, fiz a prova na segunda fase, fiz a prova de prática e passei. Aí resolvi fazer música, certo? E aí, nessa época, artes visuais ficaram de lado e tal, acabei esquecendo um pouco, ficou totalmente de lado. Aí depois de fazer música, eu sempre tive esse interesse, eu gostava de artes visuais. Aí depois de um tempo, eu comecei a fazer roupa, criava umas roupas. Aí eu pintava na roupa. Aí eu comecei a pintar e pintava o chão e comecei a fazer umas pinturas. Aí o chão virou mural e fazia uns murais. Aí junto com isso eu comecei a fazer atendimento. Eu atendia como terapeuta porque fiz um curso disso também. Aí tinha o curso, aí depois também fui trabalhar com pesquisa, que era pesquisa de música para pessoa com deficiência auditiva, e aí tal, e aí aconteceu um monte de coisas, e aí uma hora, de repente, eu falei, nossa, meu, gente, depois, de repente, uma época eu fiquei sem trabalho, eu falei, nossa, e agora uma mudança de carreira que eu fiz, assim, totalmente aquelas coisas que você faz meio, ai, de repente você tem que lidar, e aí as portas começaram a se abrir muito para as artes visuais, e eu retomei as artes visuais e comecei a trabalhar mesmo com isso, aí fazer mural remunerados, né, e tal, vender arte, aos poucos, fui fazendo assim. Legal, mas onde que eu vou chegar com essa história, certo? Então, a gente pode ver que tinha uma multiplicidade de coisas, né? Música, formação em música, né? Então, tá, daí ao mesmo tempo trabalha lá um tanto, dava aula para criança também, fazia isso. Aí fazia roupa, pintava roupa, vendia. Daí, também trabalhei vendendo site, editava vídeo, gente, um monte de coisa, certo? Um monte de coisa, um monte de coisa. E aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com arte visual, eu sofri com isso. Porque eu falei assim, e agora que eu comecei lá, eu tinha um Instagram, meu Instagram, que é exatamente esse meu Instagram aqui. Se alguém tiver paciência de rolar lá no começo dos tempos do meu Instagram, você vai ver que era um Instagram, não era um Instagram profissional disso que eu faço hoje, então ele é uma outra experiência, certo? Aí o que acontece? Chegava lá no começo e eu falava assim, gente, que difícil. Eu não achava, como que eu faço para comunicar isso? Eu faço muita coisa, ninguém entende o que eu faço. Porque uma hora eu postava roupa, na outra hora eu postava música, na outra hora eu postava, sei lá, ninguém não dava para entender direito o que era. A gente tem aqui várias habilidades, mas é claro que algum foco precisa ter, certo? Algum foco. O que esse foco faz? Ele elimina as outras coisas que você faz com a sua arte? Entende? Porque assim, será que é isso? Será que é uma questão de que eu tenho que, então, abominar o resto, tirar o resto do caminho e ficar só com uma coisa? O que será que eu fiz que uma hora a coisa começou a definir um tanto? Será que ter foco é simplesmente tirar o resto da área? Ou, na verdade, é você saber como é que todas essas suas habilidades e interesses possam, de alguma forma, conversar